A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos mergulhar numa reflexão profunda sobre a diferença entre a obra feita pelas mãos dos homens e a obra guiada pelo Espírito de Deus. Vamos comparar duas grandes construções da Bíblia, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Primeiro, vamos ao tabernáculo. Em Êxodo, capítulo 31, Deus fala a Moisés no monte e diz: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor. Que declaração poderosa! Deus não apenas escolheu Bezalel, ele o capacitou, o preencheu com seu próprio Espírito. E não só ele, mas também Aholiabe e todos os que eram hábeis de coração. O resultado? Uma obra feita exatamente conforme o projeto divino, financiada pelas ofertas voluntárias do povo de Deus. E a consequência mais gloriosa? A glória do Senhor encheu o tabernáculo e a presença de Deus habitou ali, dia e noite, durante 40 anos no deserto. Era uma obra nascida no coração de Deus, executada por mãos ungidas pelo Espírito Santo. Agora, vamos avançar no tempo para a construção do templo, em 2 Crônicas, capítulo 2. Davi teve o desejo, projetou, mas foi seu filho, Salomão, quem construiu. E aqui vemos uma diferença crucial. Salomão, em vez de buscar primeiramente a orientação e a capacitação do Senhor da mesma forma, faz uma aliança com Hirão, rei de Tiro. Ele pede a Hirão materiais como madeira e ouro, e também um profissional. Hirão envia um homem chamado Hurão-Abi. A Bíblia o descreve como um homem de grande habilidade, filho de uma mulher da tribo de Dan e um pai de Tiro, um fenício. Ele era um artesão extraordinário, treinado para trabalhar com todos os tipos de materiais. Perceba a diferença fundamental. De um lado temos Bezalel, cheio do Espírito de Deus. Do outro, Hurão-Abi, cheio de habilidade humana. O templo foi magnífico, uma das maravilhas do mundo antigo, mas sua construção envolveu uma aliança com um rei pagão, mão de obra estrangeira e mais tarde um pagamento. Hirão, o rei, cobrou de Salomão por todo o investimento, e Salomão teve que lhe dar cidades em Israel como pagamento. O inimigo até pode ajudar a construir algo grandioso, mas ele sempre apresenta a conta. Como Jesus nos alerta: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E qual foi o resultado espiritual? No tabernáculo, a glória de Deus era uma presença constante, diária. No templo, a Bíblia relata que a glória se manifestou de forma espetacular na sua inauguração. Mas não era a mesma presença contínua e diária que acompanhou o povo no deserto. Isso nos ensina uma lição vital. A habilidade humana é um dom de Deus, é inegável. O homem é engenhoso, criativo. Bezalel já era um artesão antes de ser chamado, mas o Espírito de Deus elevou sua habilidade a um nível celestial. É como um carro. Ele pode ser o melhor modelo, mas sem combustível não vai a lugar nenhum. O homem sem o Espírito pode ter muitas competências, mas são apenas habilidades naturais. Hurão-Abi é um exemplo perfeito, um profissional excelente, mas limitado ao seu conhecimento humano. Pense em Pedro. Ele era um pescador experiente, conhecia o mar como ninguém, mas pescou a noite inteira e não apanhou nada. Só quando Jesus, a unção em pessoa, deu a ordem, as redes se encheram a ponto de quase arrebentar. Pense em Sansão. Enquanto o Espírito do Senhor estava sobre ele, sua força era sobrenatural. Mas quando o Espírito se retirou, ele se tornou um homem comum, fraco, e o inimigo zombou dele. A unção faz toda a diferença. Os fariseus tinham muito conhecimento, sabiam as escrituras de cor, ensinavam nas sinagogas, mas nada acontecia. As pessoas ouviam e continuavam do mesmo jeito. Mas quando Jesus, a unção encarnada, ensinava, os enfermos eram curados, os cativos eram libertos e as pessoas ficavam maravilhadas, querendo saber
Quem é este homem? A unção não apenas transmite informação, ela transforma vidas e atrai as pessoas para perto de Cristo. Gamaliel, um mestre da lei, entendeu isso perfeitamente. Em Atos 5, ele aconselhou o Sinédrio a deixar os apóstolos em paz, dizendo: se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. A obra do homem tem um prazo de validade. A obra de Deus é eterna. Hoje, Deus não está chamando apenas pessoas com talentos naturais. Ele está procurando corações dispostos, como o de Bezalel, para enchê-los com o seu espírito. Ele quer te capacitar, te usar com poder para a sua glória. Não se contente em fazer as coisas apenas com a sua habilidade. Busque a unção. Seja na sua profissão, no seu ministério, na sua família. Faça tudo para a glória de Deus, mas faça tudo com a unção do Espírito Santo. Porque a diferença entre o saber humano e a unção divina é a diferença entre uma obra que impressiona e uma obra que transforma para sempre. Deus te abençoe em Cristo e até o nosso próximo encontro.